Bem-vindos, bem-vindos ao Tempo de Hermes. Eu queria dizer para os nossos convidados que o Hermes é um personagem muito importante para nós. Talvez ele seja o grande condutor da nossa conversa, desse podcast que a gente está fazendo sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania. Hermes simboliza o conjunto de conhecimentos vindos dos 4 pontos cardeais e de todos os níveis da existência. Ele também significa os múltiplos aspectos ou interpretações que tomam a palavra no espírito das pessoas. Hermes é, ao mesmo tempo, o deus do hermetismo e da hermenêutica, do mistério e da arte de decifrá-lo. Na raiz da palavra Hermes está, de um lado, o ato de misturar ou de suavizar pela mistura, e do outro, o sentido de encadeamento, do ímpeto e do movimento, de tudo que corre, de tudo que flui. Hermes é mágico, é satírico, é médico. Hermes também é artesão, em várias culturas. A figura de Hermes vincula-se também à alquimia. Hermes é hermafrodita, signo de completude e de ação solidária com a natureza. Hermes também simboliza a inteligência industriosa e realizadora, a astúcia, a rapidez e a criatividade. Hermes inventou a flauta e trocou a flauta que ele inventou com Apolo por magias divinatórias. É esperto, é astuto, é viajante, é nômade, negocia sempre, intermedia, traduz, é o deus das encruzilhadas, representado pelos 4 ventos, pelos 4 rostos que olham ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. Esse é o Hermes que inspira a plataforma que a gente criou, que a gente está desenvolvendo e que a gente quer que seja uma plataforma que corra pelo mundo afora, reunindo criativos em tempos nômades, em tempos trágicos, em tempos de liquidez, de religação de saberes, de fusão, de confusão de mundos. Tempos que anunciam a fratura do indivíduo, o esgarçamento das fronteiras, a rejeição do canônico. Sejam bem-vindos à plataforma Tempo de Hermes. É um prazer ter Luiz Fernando de Almeida, Márcia Hollenberg aqui conosco, nessa tentativa de pensarmos, de conversarmos um pouco sobre a importância, sobre os significados, os desafios do patrimônio cultural, no seu sentido mais amplo, não é? Esse patrimônio cultural especialmente pensado a partir das cidades e os novos significados e perspectivas para uma palavra que tem sido tão gasta e que a gente precisa ressignificar, que é a palavra cidadania, de onde vem exatamente, não é? Esse sentido da civitas, da cidade. Né? Então, é muito feliz para nós termos vocês dois aqui conosco. Passo a palavra para Camila Girouard, que vai então apresentá-los. Bem, mais uma vez, obrigada aos nossos convidados. Eu queria primeiramente apresentar o Luiz Fernando Almeida, que é arquiteto, foi coordenador do programa Monumenta, no Ministério da Cultura, e é ex-presidente do IPHAN, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de ex-diretor executivo do Museu de Arte do Rio de Janeiro, e atualmente é diretor-presidente do Instituto Pedra. A Márcia Hollenberg foi diretora do Departamento de Articulação e Fomento do Instituto do IPHAN, foi secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e possui 30 anos de gestão pública. E atualmente está na assessoria executiva da Fundação João Mangabeira, é diretora de cultura do Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade e é conselheira do Conselho de Patrimônio do Distrito Federal. Como intermediadora, Cláudia Leitão, que é nossa parceira do Tempo de Hermes, é ex-secretária de Cultura do Estado do Ceará, foi responsável pela criação da Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura e atualmente é professora da Universidade do Estado do Ceará, dirige o Observatório de Fortaleza e preside a Câmara Setorial da Economia Criativa do Ceará e é consultora da Unesco para a implantação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, agora eu repasso a palavra à nossa parceira Cláudia Leitão para a gente entrar agora no nosso terceiro podcast. Não deixem de perder essa oportunidade de falar sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania. Bom,
A gente está aqui começando uma conversa sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania, e eu lembro que, quando fui secretária de Cultura, Nando e Márcia, nós fizemos um grande seminário que se chamava Seminário Cultura 21, era uma espécie de grandes discussões transversais sobre cultura, e a gente pensou em várias dimensões onde a cultura seria importante para a gente refletir sobre as mídias, sobre a cooperação internacional, e houve um especial sobre cidades. Isso aconteceu nos idos de 2004, acho que foi exatamente em 2004 que esse seminário aconteceu. E a gente teve com a gente a Bárbara Freitag, que fez uma palestra muito linda sobre cidades, sobre cultura, e ela, logicamente, começou a sua palestra falando de um personagem que eu acho que é muito importante para todos os arquitetos e todos aqueles que estudam as cidades, né? Que é o Peter Hall. E ela começa a palestra falando sobre esse clássico do Peter Hall, que é o livro As Cidades e o Amanhã, onde o Peter Hall levanta essa, digamos assim, o período áureo de todas as cidades importantes, cidades magistrais, cidades que viveram períodos de ouro. E ele começa em Atenas, e ele vai até Berlim, pensando exatamente nas cidades que foram cidades mágicas, cidades, digamos assim, uma hegemonia cultural, simbólica em todos os sentidos, político, cidades que conduziram as éticas e as estéticas ao longo da história do mundo, e ele então vai a Florença, vai a Viena, vai a Paris, vai a Berlim, e faz aquela pergunta, mas afinal, o que é que fez com que essas cidades se tornassem cidades de ouro, cidades áureas? E por que depois também essas cidades decaíram? O que é que pode implicar isso? E ao final, a Bárbara traz essa discussão, trouxe para essa palestra, e ela diz assim: nenhuma das 6 cidades, a Idade de Ouro surgiu do nada ou surgiu de repente. Em todos os casos, ela foi fruto de longos processos de maturação, em que o investimento em arte e o incentivo à cultura constituíram uma constante. Em seguida, o texto continua, conclusão do Hall: todas as cidades atingem o auge, o florescimento da sua cultura, em um período de transição e ruptura com fases históricas anteriores, aventurando-se em um ou outro campo cultural ou em território desconhecido. É quase uma ideia de inovação, né? de caminhar na direção do novo e romper com o pensamento velho. Terceiro ponto: todas essas cidades, que nós poderíamos chamar de cidades criativas, caracterizaram-se por uma atitude cosmopolita, com abertura para outras terras e outras gentes, sem xenofobias ou falsos nacionalismos. Por último, as mudanças socioeconômicas e as invenções tecnológicas, acompanhadas de um savoir-faire, um treinamento artesanal e tecnológico, foram fundamentais para permitir, digamos assim, uma espécie de ecossistema favorável à invenção, à imaginação, à criação. É muito bacana. Eu não sei porquê, mas quando pensei em conversar com vocês, me deu vontade de voltar para esse texto da Bárbara Freitag, que é uma mulher incrível. Eu me lembro desse seminário que foi maravilhoso. A gente trouxe muitas pessoas para pensar as cidades. E me parece que todas essas questões continuam na ordem do dia. Eu queria passar, então, a palavra para o Luiz Fernando e dizer assim: o que você acha, Luiz Fernando, nesse sentido do que faz uma cidade, né, viver um período de crescimento humano, espiritual, físico, um apogeu, um lugar de encontros, de sonhos, um lugar onde você tem o bem viver, né? Que talvez seja uma grande utopia, o bem viver, especialmente em tempos de pandemia, de isolamento, de muita morte, muita tristeza. Mas o que seria uma cidade se a gente partir desse lugar do patrimônio cultural, do lugar do encontro, do cosmopolitismo, da abertura para os diferentes, o lugar das pontes e não dos muros, né? E do isolamento? Eu sei que a pergunta é bem ampla e provocadora, mas eu quero te passar essa bola para você falar, pensar um pouco com a gente essas questões aí. E, logicamente, depois, Márcia, eu acho que vai pensar mais as questões relativas ao patrimônio imaterial e desafios da cidadania. Mas eu acho que em você, com toda a sua trajetória junto ao IPHAN e agora
trabalhando com cidades, continuando sempre trabalhando com cidades, com o seu novo instituto. Eu queria muito ouvir de você essas suas reflexões. Bom, muito legal estar participando desse trabalho, desse projeto de vocês. E também muito legal toda essa introdução. Na verdade, quando você estava explicando e dizendo sobre todo o significado, né, do tempo de Hermes, eu fiquei imaginando que você está construindo, na verdade, um templo para Hermes, não é? E acho também muito legal, porque tem uma dimensão direta entre esse tema que você está nos provocando a dialogar com exatamente esse período da história do mundo, com esse panteão de deuses na Grécia, que, de uma certa maneira, organizaram um campo simbólico de um processo de transformação da nossa civilização que foi fundamental, que foi o processo de criação de uma ideia de cidade, da polis, a partir de uma organização das pessoas, né, da organização sociopolítica da sociedade de então, que a gente chama isso de democracia. Então, olha que legal. De uma certa maneira, a gente está juntando o tema com a denominação que vocês tiveram e deram para o projeto como um todo. Então, eu estou chamando agora, vou inverter, e vou chamar o tempo de Hermes do templo de Hermes, né? Então, eu acho que a gente está vivendo num momento que é um momento de extrema incerteza. Dentro desse momento, mais incerteza dentro dessa era de incertezas, eu acho que é absolutamente impossível. E o campo, a única maneira da gente se estruturar e se organizar nessa situação, nesse desafio que a gente está vivendo como sociedade, é nos repensar sob o ponto de vista dos nossos processos sociais, políticos, históricos, né? E nos repensar sob o ponto de vista desses processos é exatamente uma das questões centrais do patrimônio. O patrimônio trabalha com o seu tempo e pensando no que o seu tempo deve, de uma certa maneira, significar ou deve eleger ou configurar para uma construção do futuro, para referências no futuro, né? Então, eu acho que a gente vive num momento em que a ideia do patrimônio como algo que nos organiza socialmente, que nos dá sentido ao fato da gente viver numa comunidade ou viver numa cidade, está na ordem do dia, né? Agora, a grande questão, e eu acho que eu podia até ilustrar isso dizendo sobre esse fenômeno agora de derrubar estátuas, imagens de colonizadores e tal. Como a questão do patrimônio, na verdade, a representação do patrimônio, de uma certa maneira, ela é uma medida para a gente pensar no que a gente está vivendo hoje como sociedade. E nós somos fundamentalmente uma sociedade urbana onde a cidade representa talvez o maior fenômeno cultural desse processo de acúmulo nosso como civilização. Então, as questões todas que a gente está se colocando como sociedade, elas estão hoje vibrando dentro das cidades. As cidades hoje são o local, são um grande templo do Hermes estendido, multifacetado, tenso, com uma velocidade de comunicação cada vez maior, um processo de revisão também cada vez maior. Agora, o grande problema nosso no campo de produção de um conhecimento, de reflexão sobre tudo isso, é que a gente está virando cada vez mais imediatista também, né? A gente responde a essa dinâmica de comunicação, que de uma certa maneira a cidade também ela é síntese disso, também querendo respostas imediatas. E a gente não tem as respostas imediatas. A gente vive uma angústia também nessa era de incertezas. Então, no meio disso tudo, eu vejo uma situação que é uma situação boa. Esses dias, conversando com uma amiga argentina, e a gente reclamando, né, a gente tem reclamado muito, ela comentou comigo que ela acompanha o Brasil há muito tempo, vem muito aqui, ela comentou que pela primeira vez ela vê os brasileiros discutindo política no cotidiano, né? E que, independente do que a gente está vivendo, sob o ponto de vista da circunstância, a gente está vivendo
um processo de amadurecimento político muito forte, que tem a ver também com esse tempo de Hermes, né? Nós estamos sendo forçados, a pandemia, de uma certa maneira, nos força a esse encontro, a essa reflexão. Então, eu acho que dentro dessa angústia toda, a gente está tendo essa oportunidade de pensar, essa oportunidade de nos pensar como sociedade, e a gente, ao pensar como sociedade, a gente reflete sobre o patrimônio, né? Nós somos aqui, o patrimônio é essa construção do que nós somos como sociedade, e a gente reflete também sobre como é que a gente vai viver esse processo de transformação e vai responder a esse processo de transformação que, às vezes, eu acho que a gente tem a sensação de que nos atropela, mas a gente precisa recuperar a ideia de que nós somos sujeitos da história. A gente precisa recuperar a ideia de que... E essa é uma construção da ideia de sujeito da história muito vinculada à ideia também de cidade. Eu acho que a gente tem que vincular a essa angústia a ideia da oportunidade, a ideia da oportunidade de nos repensar e a oportunidade também de nos recriar como país, como cidade, como civilização, como sociedade. Algumas coisas não deram certo, né? Quando você faz o exemplo do Peter Hall, a gente estava falando também de um período de cidades onde as cidades eram muito autônomas, né? De novo, voltando para a Grécia, para uma ideia de cidades de Estado, onde o capital não tinha se internacionalizado tanto, onde o sistema de produção do mundo não estava espalhado no mundo todo. Ele era muito setorizado em políticas nacionais, muito setorizado em projetos, na construção de projetos nacionais. Uma das questões que a gente que se coloca hoje para pensar nas cidades é exatamente essa sobreposição. Acho que essas duas camadas entre uma ideia de autonomia da cidade, que vem, na verdade, também desse tempo de Hermes, para uma ideia de uma cidade hoje que a gente vive, que a ela se sobrepõe uma outra camada, que é uma camada das trocas internacionais, uma camada do capital internacional, uma camada do sistema financeiro, que eu acho que pela primeira vez, na verdade, se torna claro esses dois layers e a forma como o mundo está se organizando, muito em função desse capital desnacionalizado, né? A história, as tensões hoje, se a gente for pensar no mundo entre China e Estados Unidos, que permeiam os discursos nacionalistas né, que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo, elas passam um pouco por uma simplificação de uma situação que é uma perda de autonomia, não só das cidades, mas também dos países. Então, o patrimônio retoma um valor e retoma uma importância também, porque ele, de uma certa maneira, ao afirmar identidade ou afirmar sentidos de vida comunitária, né, ele, de uma certa maneira, é um contraponto a uma lógica dessa lógica de desterritorialização de tudo, né? Eu acho que é isso. A gente está num limiar de transformações. A gente está vivendo um mundo que é um mundo que parece parece não, está na cara que está sendo substituído por um outro mundo, está num processo de transformação muito rápido, mas esse mundo velho parece que ainda é dominante sobre o mundo novo. É isso, minha primeira reflexão. Eu fico aqui ouvindo você falar aí nos estertores, né? O meu orientador de tese de doutorado também anda escrevendo muito sobre isso, o Michel Maffezoli, dizendo aí que finalmente agora sim o século XXI vai começar, não é? Vi no outro dia uma live com a Lilian Schwartz que ela diz a mesma coisa. Um século não acaba no dia 31 de dezembro, meia-noite, não é? Não é. Ele precisa de grandes acontecimentos. São fenômenos que justificam o final de uma determinada era. Lógico que esses estertores, esse cadáver que está insepulto vai demorar a morrer, não é? Ele tem movimentos de retorno, ele quer ressuscitar, mas, na verdade, ele está fraco. Ele perdeu, digamos assim, no sentido aqui, talvez, dos estudos do imaginário,
Ele está morrendo de inanição simbólica. Ele já não consegue encontrar elementos que o seguram. São velhos mitos, não é? É uma espécie de grande decadência de mitos que já foram importantes e que já passam, que já não são mais, né? Agora, quando a gente vai para a nossa Constituição de 88, né, que a gente vê a definição de patrimônio cultural, é inacreditavelmente bonito o que está ali escrito. Eu tenho até um grande orgulho dessa Constituição nesse sentido, porque como houve um alargamento, não é, Nando? Uma ampliação dessa compreensão do patrimônio como as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados às manifestações artísticos culturais, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Eu diria que tudo que nesse momento tem sido considerado perigoso e tem sido atacado, parece que está dentro dos significados do patrimônio cultural, do que a gente está conversando hoje. Parece que é aquilo que hoje, digamos, é mais difícil da gente valorizar, proteger, salvaguardar, guardar na memória. Parece que é o que mais incomoda aos governos ditatoriais, aos governos que, na verdade, querem fazer do mundo uma terra plana, não é? Então, tem aí realmente um mundo global que padroniza, que pacifica os nossos desejos, né? Agora, eu queria, antes de passar para a Márcia, colocar uma questão que você falou aí da tua conversa com a tua amiga e da palavra queixa. Eu ontem estava ouvindo uma live de uma amiga muito querida, que é psicanalista, e eu gostei muito, porque, num certo momento, a Carla Holanda, ela dizia assim, a gente precisa realmente repensar essa palavra queixa. Palavra queixa. E aí ela faz uma análise psicanalítica muito interessante sobre a palavra. Ela vai para a etimologia da palavra, e a palavra queixa, que tem uma coisa de dor, de lamento também, mas ela também é uma denúncia. A queixa-crime, como a expressão do mundo do direito penal, não é? É, na verdade, a denúncia que vai buscar provar o fato, não é? O delito. E aí ela vai para a discussão freudiana da melancolia e do luto, né? Que são tão importantes nesses tempos de Thanatos, não é? Em que nós estamos vivendo a morte de um mundo, esse mundo que você estava colocando, que ainda está insepulto, cuja grande metáfora mesmo são esses cadáveres, não é? Empacotados e enterrados todos os dias aos milhares, né? E, ao mesmo tempo, que luto a gente está fazendo? O Brasil é um país... Vamos botar o Brasil no divã aqui, nesse podcast? Vamos botar o Brasil no divã, né? A gente precisa pegar esse país e fazer lutos que a gente nunca fez. Está na hora das queixas. Está na hora de falar de política. Está na hora de ficar triste. Um país que é reconhecido pelo seu carnaval, um país que carnavaliza, né? Tudo. Um país que vende essa marketing da alegria, as cidades, são cidades da alegria, do carnaval, do samba, não é? Das falsas democracias verde e amarelas, né? É um país triste. É um país que agora precisa fazer luto. E se não fizer esse luto, isso virará um tabu que vai se transformar em violência. E nós vamos cada vez colocar essa violência nas ruas, e essa violência vai nos matar, porque em tempos de Covid-19, os números de violência, de homicídio no Brasil aumentaram profundamente. Eu vivo numa cidade, Fortaleza, eu vivo dizendo isso para a Márcia, que é uma cidade, eu me pergunto o que eu faço aqui, ao mesmo tempo eu nunca poderei sair daqui, no sentido de que essa é a minha cidade, esse é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu tenho memórias essenciais da minha vida, não é? Da minha infância, da minha família, e é uma cidade ingovernável pela desigualdade, pelas... Imaginem que mais da metade, quase a metade da população, mais de 1 milhão de pessoas vivem em menos de 20% do território, em habitações precárias, em quartos exíguos, sem nada, sem um serviço do Estado. Na barbárie, no tráfico de drogas, junto com as milícias, essa é a realidade de
de uma das cidades de maior concentração de renda do mundo. Fortaleza está no nível de Cape Town, no nível da África do Sul, em termos de concentração de renda. Então, é nesse quadro que nós precisamos fazer um luto e talvez essa consciência, né, de que é preciso chorar esse país, é preciso chorar as nossas cidades, é preciso dar queixa, dar queixa. E aí eu vou passar a palavra para Márcia falar. Duas dimensões também, né, da palavra queixa. Tem a queixa no sentido do lamento, de novo, e a queixa no sentido do ativismo, a queixa no sentido da queixa-crime. Essa tomada de consciência que a gente tem de viver, né? Eu acho que tem essa tristeza profunda de internalizar em nós mesmos e em quem nos cerca e na nossa coletividade o que a gente vive, a consciência do tempo que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, uma consciência de que a gente tem que ser capaz de construir o futuro, tem que ser capaz de nos transformar. E nesse Brasil, no divã, a gente precisa, de fato, abordar os temas centrais. A gente tem uma república frágil, a gente tem uma democracia frágil e a gente vive sob uma situação de desigualdade social e desigualdade de oportunidade de renda que simplesmente nos limita no pleno exercício da nossa cidadania, nos limita no pleno exercício da nossa existência. Essas são as questões centrais, né? A política, né, da maneira como ela é exercida hoje, ela não faz um discurso para enfrentar essas questões, as questões centrais, né? Talvez essa, como dizem os nossos amigos, é a hora de tomar consciência. Tome consciência. Tome consciência. Tome tento, rapaz, não é? Márcia, eu acho que nessa visão da cidadania, da queixa, do ativismo, né? Talvez aí você pudesse fazer uma reflexão para nós aqui, para a gente pensar mesmo essa relação entre patrimônio, cidade e cidadania. Eu acho que essa palavra não pode sair da nossa mira, não é? Quero agradecer a você, a Camille, a Luiz Fernando, esse momento de reflexão. O patrimônio, para mim, ele tem uma dimensão muito importante como ativo de vida, ativo de sociedade, ativo de perceber os caminhos, né? Então, eu vejo hoje, nesse processo todo, vocês falaram de diversas coisas, mas a questão de o que efetivamente, a quem serve essa desconstrução que a gente está vivendo com relação ao patrimônio, porque grande parte dessa desconstrução ela vem com relação justamente à nossa nacionalidade, à nossa negritude, à nossa raiz indígena, à nossa raiz popular. Quando a gente vai vender o Brasil, a gente apresenta tudo isso, mas, no fim das contas, as políticas que apoiam essas manifestações são políticas muito recentes, né? E talvez no campo do patrimônio, e aí no campo do patrimônio material, sejam uma trajetória que ainda é lenta, e aí quando a gente começa a trazer à tona todos esses valores, todas essas questões, a importância do fazedor de cultura, dele se reconhecer como um personagem que cria essa identidade brasileira, a gente tem esse desmonte, essa maneira de negar todo esse processo histórico, e essa desconstrução serve exatamente a quê? Né? O que está por trás disso? O que está por trás da gente tirar as terras dos índios, da gente não respeitar as áreas dos quilombos? E eu acho que o Brasil vive um processo que a sua grande crise é uma crise identitária, antes de tudo, é uma crise de compreensão de quem somos, e qual é os valores que nos unem, né? Quando a gente vê a trajetória das políticas públicas nesse campo, eu acho que a gente teve avanços tão importantes, né? No campo do próprio IPHAN, eu acho que o Luiz Fernando teve aí há 10 anos à frente do IPHAN e reposicionou o patrimônio na discussão da política de desenvolvimento. Eu acho que a gente, né, criou uma cunha. Ao mesmo tempo, cresceu e valorou-se o campo do patrimônio imaterial, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o nosso departamento que foi criado, Departamento de Patrimônio Imaterial, e no MINC, ao mesmo tempo, acontecia também uma absorção, uma apropriação deste campo como campo de política pública de uma maneira mais direta, né? O Gilberto Gil ele conseguiu ampliar
essa base de percepção do que era a política de cultura, isso tudo acontece de uma maneira concomitante, e eu pude participar desse processo, e isso tudo me leva a reforçar coisas que eu acredito com relação a que país que eu desejo, a que nação que eu gostaria de construir, e a minha fala é sempre no sentido de como que a gente alavanca esses valores, que esse processo de achatamento do horizonte brasileiro que a gente vê hoje, que é um estreitamento de horizonte, desnuda também uma sociedade que, particularmente, eu não estava enxergando, então me vejo também um pouco muito otimista, às vezes, vivendo antes um momento muito otimista, da evolução dessas políticas no campo do patrimônio, no campo do cultura viva, da diversidade, no campo da economia criativa, que você também introduziu, e todas as conexões que esses processos se fazem, né? Porque você tem a salvaguarda, você tem todo o processo de identificação, mas, ao mesmo tempo, você tem um reconhecimento do processo dinâmico, dos mestres de cultura, dos pontos de capoeira, da sociedade viva, aquela sociedade da periferia, da sociedade urbana, do hip-hop. Isso tudo trouxe uma pujança de potência, de capacidade, muito interessante. Então, assim, quando eu vejo hoje o Brasil, eu vejo ele justamente retrocedendo nesse processo de se perceber, de se apropriar enquanto um país, enquanto nação, com sentimentos e interesses e símbolos e expressões que queremos que sejam referência, marcos que queremos que sejam referências, né, de quem somos, né? Essa memória, esse direito à memória. Então, assim, é um momento de muita confusão, né? Eu diria a memória... Trabalhei na saúde, com o patrimônio cultural da saúde, a memória da loucura, me vem tudo de maneira muito forte, né? Porque vivemos um momento que parece caótico, mas, ao mesmo tempo, é um momento da gente afirmar processos históricos de conquistas históricas, né? Então, o campo da cidadania, que vai justamente exercer essa valoração entre o patrimônio, viver na cidade, viver no coletivo, ele é um campo muito precioso, e vislumbrar e trazer à tona esses agentes, esses atores, nessa discussão da política pública hoje, para mim, eu sinto falta disso, né, de ver os grupos culturais, os pontos de cultura, os grupos de salvaguarda dos seus patrimônios e materiais, assim, eu não escuto mais a fala de lugares onde existiam falas muito interessantes e revelações muito interessantes de uma cultura, né, que, para mim, é o quarto pilar dos ODS, né? Eu digo que é a cultura que valora os demais, então, por que a cultura não se apresenta como um pilar? Ainda há uma dificuldade mundial dessa compreensão, mas eu creio que a ideia do patrimônio como uma política, como um ativo, né, para a gente cunhar na política de desenvolvimento do Brasil, ele é fundamental. E essa relação com as cidades, a relação de pertencimento, de como queremos nos organizar, de como queremos viver, do que queremos brincar, festejar, celebrar, tudo isso que nos faz Brasil, que nos faz... a gente vive um momento de muita negação, né? Você tem um presidente da Fundação Palmares, por exemplo, que quer dar certificado para quem não é racista. Então, assim, não é nem o avesso, é o inverso, né? Então, assim, a minha perturbação toda vai nesse sentido, de como que a gente pode, a partir de todas essas reflexões, né, contribuir e alavancar essa cidadania que nasce desse campo mais simbólico, do campo mais identitário, e como fazer disso um ativo nas discussões da política pública, nas discussões desses embates que a gente vive hoje, que nos fragmentam, nos polarizam. E, para mim, o patrimônio é justamente o momento de buscar essa convergência dos símbolos, dos significados, dos valores. Então, discutir patrimônio, cidade, cidadania, nos faz pensar, né, de como a gente pode hoje atuar para fortalecer as relações simbólicas do Brasil, fortalecer as relações do Brasil com as suas origens, e, ao mesmo tempo, como a gente pode colaborar, né, com esses grupos, os segmentos que compõem essa nação e que estão sofrendo enormemente por estarem no momento de perda de direitos, no momento de desvalorização, no momento de camuflação
de questões muito importantes, e, ao mesmo tempo, de viver esses lutos, de revelar esses lutos. O Brasil, diferentemente da Argentina, né, eu acho que ele não conclui os seus processos históricos, e talvez isso seja uma necessidade, né, de que a gente possa concluir, né? Eu acho que a gente não concluiu o processo anterior da ditadura, de certa forma ele continua vivo, né? Quando a gente vê tantas manifestações, eu acho que o Brasil é o único país que tem gente que vai para a rua falar que quer intervenção militar. Então, assim, é uma coisa muito maluca essa nossa brasilidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é inventivo, criativo, terá, a gente também é muito conservador, a gente vive numa hipocrisia, porque a gente parece um país muito aberto para certas questões, para a diversidade, mas, no fim das contas, a gente é muito conservador também, né? A gente vê esses valores sendo colocados. É um pouco por aí que eu transito, sem muitas conclusões, com mais dúvidas do que tudo, mas eu acho que é uma discussão muito procedente, e fico muito feliz com o Templo de Hermes, porque é um pouco a ideia do imaterial e o material, né? O Templo de Hermes, mas o Templo de Hermes também. Parabéns por esse trabalho. Junta tudo, né? Márcia, eu estava aqui. Pode. Eu só queria dizer o seguinte, trazendo aqui para essas questões que Márcia coloca, um pouquinho do Celso Furtado. Esse ano o Celso faz 100 anos. Daqui a pouquinho, dia 26 de julho, se não me engano, nasce lá em Pombal, um municípiozinho tão pobre, do lugar mais pobre da Paraíba, nasce Celso Furtado. E esse homem, que nunca deixou de ser um nordestino, né? E aí eu tenho tanto orgulho, me perdoem vocês que não são nordestinos assim, mas Camila nasceu em Paris, essa moça. Honorário. Sou baianeira, sou quase baiana. Nasci lá pertinho, me querida. Eu vou aqui me gabar, eu não vou me queixar, eu vou me gabar de ser cearense, porque há alguma coisa muito bacana nessa trajetória do Celso, e esse homem que religa os saberes desde muito cedo, né? Ele dizia que ele fez economia para ser levado a sério, mas, na verdade, ele estava filosofia, história da arte, era um homem da sociologia, da antropologia, e essa trajetória dele mostra isso, né? Mostra e demonstra, né? E ele dizia, toda ação social é por natureza, uma ação cultural, né? Então, essa imbricação, né, Márcia, entre a compreensão do que é a ação social nessa perspectiva da ação cultural é muito interessante. E aí ele diz aqui, num certo momento, o seguinte, o principal objetivo da ação social, que poderia ser ali colocado, então, sinônima de ação cultural, deixaria de ser a reprodução dos padrões de consumo das minorias abastadas para ser a satisfação das necessidades fundamentais do conjunto da população. E a educação concebida como desenvolvimento das potencialidades humanas nos planos ético, artístico e da ação solidária. Olha que coisa interessante, porque o Celso aí junta, não é, essa visão de cultura no sentido tão mais amplo, claro, que, de uma certa forma, nós que passamos pela gestão pública cultural brasileira, a gente nunca viveu isso. Aí eu puxo para vocês o seguinte, o Sérgio Miceli, né, que digamos assim, talvez um dos dinossauros do pensamento, das políticas públicas de cultura no Brasil, ele vai ali analisando, ele diz assim, para pensar o Estado e a cultura no Brasil, é preciso estar atento não somente aos cortes dessa relação, mas especialmente às suas continuidades, ao que nós vamos repetindo e reproduzindo como identidade nacional. E aí é muito interessante, ele faz aqui uma crítica que é muito interessante, é um livro mais velho, mas é um livro que é um clássico, porque ele diz assim, o Brasil sempre apostou mesmo foi na indústria cultural. Essa que é a história. De esquerdas ou direitas, nós não conseguimos sair desse lugar, né, de digamos, uma tentativa de construirmos essa identidade nacional e pagamos por ela, né, e definimos. Vou passar a palavra para o Nando, só queria provocar. Não, nossa, quanta coisa, né? Então, eu vou tentar amarrar um pouco o que eu estava pensando, né? Eu acho que, quando você abre
e lembra da Constituição de 88, falando da amplitude da ideia de patrimônio que ela coloca um outro fator além dessa amplitude, que eu acho que é o ponto-chave, que é a ideia do patrimônio como uma construção social. E aí a gente, né, dialoga com o que a Márcia estava colocando. O grande problema, no meu ponto de vista, é que, ao imaginar o patrimônio como construção social, e, de uma certa maneira, esse era um caminho que estava sendo trilhado nessa ampliação dessas políticas no campo do patrimônio imaterial, e mesmo no material, nas diversas interlocuções com a comunidade, ela coloca em xeque, na verdade, o protagonismo do próprio Estado, definindo o que é cultura, definindo o que é patrimônio. E, fundamentalmente, o que se colocou na última década é que a grande questão, na verdade, no campo do patrimônio, para um país com essa diversidade toda, são os modelos de desenvolvimento. Nós estamos trabalhando políticas de patrimônio num país que tem comunidades indígenas isoladas, ao mesmo tempo que tem cidades como São Paulo, né? Então, assim, nenhum país do mundo possui essa contradição. E a hora que você diz Constituição no campo do patrimônio, que isto, né, a ideia de patrimônio e a projeção da política pública de patrimônio se dá em cima de uma ideia de construção social e não mais numa ação centralizada do Estado, ou organizada pelo Estado, isso incomoda. O que nós estamos vivendo é uma diferença do grau de incômodo, mas que o incômodo sempre existiu. E de novo, a gente volta para a questão fundamental, que é, na verdade, a construção de uma ideia de república, a construção de uma ideia de uma república multifacetada, onde, na verdade, a gente possa ter diversos modelos de desenvolvimento coexistindo. E aí a gente junta, na verdade, a sua reflexão sobre o Celso Furtado. Fundamentalmente, a questão do patrimônio no Brasil hoje, na sua importância e nas suas tensões, está ligado, na verdade, a esse processo rico, incrível, de redemocratização do Brasil, que gera a Constituição de 88, que diz que o patrimônio é construção social, e então explicita para o exercício da política pública de patrimônio a interferência ou a relação com os modelos de desenvolvimento no território brasileiro. É essa a questão central. Eu queria muito que você, nessa sua fala, você fizesse uma pequena reflexão sobre o papel do IPHAN, no sentido institucional. O IPHAN existe enquanto instituição antes do próprio Ministério, né? Todos nós sabemos, mas é importante que quem vai ouvir vocês saiba disso. Imagina o trabalho do Celso, que vem logo depois do Aparecido, é praticamente mesmo o primeiro-ministro da Cultura do Brasil, é Celso Furtado. Ele chega com uma tarefa de criar uma estrutura organizacional, que é praticamente a que está aí, o que estava aí quando havia Ministério, enfim, não é mais nada, mas foi Celso que pensa aquilo, e ele faz um guarda-chuva tentando puxar todos os braços de cultura que estavam separados dentro dessa estrutura de um ministério. Essa é a tarefa que o Sarney passa para ele. Como ele é um homem de gestão pública mesmo, um homem que já vinha do planejamento, ele faz isso brincando, vai pensar numa primeira lei de incentivo à cultura, a famosa Lei Sarney, que depois meio que é apagada também, não é? E aí, sob o signo da Lei Rouanet, não se fala mais, não se esqueceu a lei Sarney, mas eu queria... e o IPHAN, então, vem ser um desses braços importantes para esse sistema da cultura no sentido federal. Eu queria que você fizesse algumas reflexões sobre essa trajetória do IPHAN. Eu acho assim que tudo que eu falo, na verdade, a minha reflexão, né, pessoal e pública, ela vem muito em cima dessa oportunidade que eu tive de dirigir o IPHAN. O IPHAN, eu acho que é uma instituição privilegiada no Brasil, exatamente porque ele pensa o Brasil. A gênese do IPHAN é a gênese de criação, de reflexão sobre o Brasil, né? Que instituição no Brasil que teve envolvido nela, né, tantos pensadores, nenhuma outra instituição teve tantos pensadores sobre o país envolvidos na sua gênese. E essa gênese não se perdeu. Na verdade, o IPHAN é um exercício de reflexão sobre
sobre o Brasil, né? Então, as tensões de representação, as tensões dos projetos sobre o país, elas têm uma relação direta, né, com a instituição. Dentro da trajetória do IPHAN, ele ficou muito tempo dentro do Ministério da Educação e Saúde, depois Educação, e menos tempo dentro do Ministério da Cultura. É interessante essa história, né? E é uma discussão recorrente no IPHAN, o que se ganhou e o que se perdeu. E uma delas, acho que serve para a nossa reflexão aqui agora. Uma dessas reflexões é que ganhou no sentido de poder discutir políticas culturais numa amplitude maior, né? Numa dimensão maior, mas se perdeu no sentido vamos assim dizer, da universalização dessas políticas, né? Então, é comum as pessoas no IPHAN dizerem, olha, quando a gente estava no Ministério da Educação, quando a gente publicava um livro, a gente publicava com uma tiragem de 30, 50 mil exemplares, e era distribuído para todo o Brasil, distribuído para todas as escolas. E agora, nossas edições dentro do IPHAN são de 3 mil, 2 mil exemplares. Nós estamos dialogando com quem? Nós estamos falando com quem, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão também que eu acho que também é uma questão central, porque a gente elaborou dentro do nosso período, dentro do Ministério da Cultura, no meu particular, dentro do IPHAN, reflexões que são reflexões muito interessantes, eu acho que são estruturadoras mas a nossa interlocução com a sociedade como um todo, na verdade, ela ainda é muito frágil. A gente não... E olha que o IPHAN tem 66 escritórios no Brasil inteiro, ou seja, ela é a estrutura mais capilarizada que tem dentro do campo da cultura, mas eu acho que a gente vive esse grande paradoxo. O Brasil sem fazer uma interlocução real com o Brasil. E talvez seja também esse o grande problema da democracia hoje, né? Ou do exercício do exercício do poder do Estado, né? Uma dissintonia entre, não só no campo da democracia representativa, da representação de partido e a sociedade, mas no campo da própria projeção das políticas públicas, particularmente no campo da cultura. O IPHAN é talvez o espaço que mais consiga fazer isso, exatamente por essa capilaridade, mas não significa nada. Então, diante, obviamente, da grandeza e das questões do Brasil. Então, acho que tem essa questão também. A gente fez um exercício de política pública que, na verdade, era meio, porque não chegava, na verdade, a uma dimensão de interlocução com o Brasil. Eu acho que essa é uma das questões assim, centrais. Mas o IPHAN é um espaço privilegiado. É um espaço privilegiado de conhecimento e reflexão sobre o país, como foi todo o Ministério da Cultura num determinado momento. Sim. Eu estou aqui mostrando para quem vai nos ver depois, essa é a última edição da revista, são 2 volumes da revista do IPHAN, que é uma belezura, né? Imaginar que num Brasil tão difícil a gente encontra um trabalho tão bem cuidado, não é? A revista do IPHAN é algo que merece o nosso conhecimento, e eu espero que a gente possa cada vez mais divulgar esse trabalho tão sofisticado, com textos tão preciosos, de gente tão competente que vem discutir vários aspectos aqui relacionados também ao patrimônio cultural. Nesse volume aqui do IPHAN, eu fui convidada, e agradeço até muito essa chance de ter participado com Luciana Guilherme. Fizemos aqui um artigo sobre cidades, economia criativa e patrimônio cultural, pensando essas relações difíceis, né? A cidade como esse campo de disputa entre forças tão difíceis. Nós que cada vez mais vemos o IPHAN como aquela instituição que atrapalha, né, a especulação imobiliária e o desenvolvimento, não é, das torres
né, que cada vez crescem mais nas cidades brasileiras, sem qualquer tipo de controles, fruto do lobby fortíssimo que esse segmento econômico tem junto aos governos. Enfim, nós sabemos o quanto é difícil parar, ou pelo menos neutralizar ou enfrentar essa força, né, da grana que ergue e destrói coisas belas, né? Como diria o nosso Caetano. E o IFAM, que era desconhecido, digamos, até um dia desses, nesse lugar, de repente ganha força e passa um pouco a atrapalhar, né? Chega até a participar de episódios policialescos, né? Envolvendo gravações. E no outro dia eu conversei muito com o deputado Marcelo Caleiro, tive com ele conversando num debate sobre economia criativa, e falávamos sobre isso, sobre a importância do IFAM num processo até de proteção do território, e que isso ganhou uma dimensão que acabou tendo repercussões interessantes. Quem está aqui nos vendo verá isso nos jornais. Talvez tenha conhecido até o IFAM nesse momento, né? Entendendo que o IFAM estava ali meio que protegendo um território da cidade de Salvador, que precisava ser protegido, porque era um território tombado pelo IFAM. E a gente entender que, quando a gente está falando de tombamentos ou de registros, nós não estamos falando de uma coisa velha, ultrapassada ou preciosista, nostálgica, não. Nós estamos falando sobre o futuro, né? Sobre o futuro da cidade. E aí, Márcia, eu estava aqui pensando, quando escrevi esse artigo, que é mais ou menos recente, né, sobre essa questão da Unesco. Você também, que teve relações com a Unesco em vários momentos da sua vida, e a gente acompanhou essa criação desses selos para cidades criativas, e aí surgem as cidades culturais, né, as cidades inteligentes. As cidades passam a ser qualificadas, digamos assim, por esse eixo da cultura. Mas será que isso não é um grande marketing também? Eu quero trazer para vocês essa provocação também. Quando você diz que uma cidade... Olha que eu própria trabalhei aqui no Observatório de Fortaleza na construção do dossiê com alguns parceiros, eu que puxei essa confusão, e ganhamos, ao final, digamos assim, a selagem da Unesco como cidade criativa do design. Toda a minha estratégia de tentar concorrer a esse lugar foi de dizer: nós precisamos de design para desenhar Fortaleza, nós precisamos de design social, de design urbano. Não me interessa aqui a discussão de design de objetos, de interiores, o design gráfico, o web design. Eu estou falando de um design maior. E quando eu vi que a Cidade do Cabo era a cidade do design, eu falei: é por aí que eu vou. Eu quero pensar o design para pensar a desigualdade. Eu quero exatamente entender como é que o design pode ser um processo, muito mais do que um produto, né? Essa era a questão, até que nós conseguimos, e aí emplacamos com Minas Gerais. Belo Horizonte se tornou cidade criativa da gastronomia, e nós aqui, cidade criativa do design. Foram as duas cidades que foram, por último, chanceladas pela Unesco. Mas essa questão... E Brasília também. Brasília já foi, eu digo na última, Márcia. Hoje nós somos aí em torno de 10 cidades, né? Temos Belém do Pará na gastronomia, Florianópolis na gastronomia, Paraty também, agora BH. Eu fiquei com muita pena porque, na verdade, o trabalho do interior de Minas Gerais, feito pelo César Piva, que é o polo do audiovisual da Zona da Mata, a cidade... Cataguases, né? Esteve na seleção e não levou, o que prova que a Unesco... olha, eu, metida a consultora da Unesco, ao mesmo tempo criticando a Unesco, mas o bom é isso, né? Minha tarefa é criticar mesmo. É entender que, na hora de pegar a grande cidade, a pequena... a Unesco ficou com a grande cidade. Ficou com o mais fácil, com o mais óbvio. Eu penso que o papel da selagem das cidades deveria, inclusive, ser no sentido de pensar esse movimento de cidades pequenas que conseguem pensar consórcios e que estão trabalhando muito mais numa perspectiva de desenvolvimento local, regional, territorial. Eu acho que isso seria o novo, mas não. Trata-se do segmento e do papel do segmento. Agora, o segmento criativo, definido lá pelo framework lá da Unesco, né? A gastronomia é um, o design é outro, a música é outro, o artesanato é outro. Enfim, esses setores sozinhos, enquanto indutores de desenvolvimento, concentram
ou desconcentram? Realmente contribuem para o desenvolvimento de uma cidade? Em que medida eles realmente produzem uma inclusão produtiva, uma sustentabilidade, eles alimentam a diversidade, eles são inovadores? Eu tenho muito medo, acho que tem aí uma ambiguidade dessa selagem, que ela pode ser muito assim, digamos, para boi dormir, no sentido de nomear ou premiar o que parece mais brilhante, o mais óbvio, e aí a gente vê Buenos Aires é a cidade do design, a gente vê Singapura, a gente vê as grandes cidades do mundo, a gente vê cidades interessantes, praia, logicamente, a cidade da música, porque Cabo Verde é uma potência musical. Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho a selagem interessante. Mas eu me pergunto que, em termos dessa nossa discussão aqui, cidade e patrimônio, vou devolver para vocês, e cidadania, será que essa certificação da Unesco realmente é efetiva e eficaz? Márcia? Olha, todo o processo de pactuação mundial com relação ao patrimônio e ao campo da cultura com a Unesco, eu acho que são processos efetivos. Talvez eles possam não ter impactos mais imediatos. De repente, você recebe aquela chancela, faz parte daquela rede, mas o que efetivamente muda na vida da cidade, a não ser participar de um credenciamento dado pela Unesco? Mas eu acho que todo esse processo, ele é um processo que movimenta pessoas, a reflexão sobre as pessoas e como as pessoas se apropriam dos seus ativos, né? No caso, por exemplo, eu acho que um dos maiores ativos de patrimônio brasileiro, que eu acho que, independente da política pública, se firmou no mundo, foi a questão, por exemplo, da música. A música brasileira talvez seja um exemplo de um ativo de patrimônio que impactou na vida do país, mas sem uma participação de política pública, porque ele per si, ele tinha ali a sua riqueza, e ele per si conseguiu se firmar e se colocar, inclusive internacionalmente, né? Eu acho que o processo de perceber e se apropriar dessas dimensões do patrimônio e utilizá-los no processo de discussão e efetivação das políticas públicas qualifica processos, né? Então, o Nando, quando fala que o IPHAN traz uma gênese de reflexão do Brasil e todo esse processo de pensar o Brasil, quando você vê um Centro Nacional da Cultura Popular, todo o acervo que tem ali, quando você vê todos os mecanismos de registro, de proteção e tudo, mas, no fim das contas, o que fica mesmo é a necessidade de que essa política impacte na vida das pessoas de fato, né? E, no caso da Unesco, eu acho que todo o processo das convenções, eu tive a oportunidade de participar da Convenção do Patrimônio Natural e Cultural, do processo do patrimônio material em Nairobi, eu tive na convenção lá, depois da Convenção das Expressões da Diversidade, são processos que provocam os países no sentido dessa reflexão sobre a cultura como um componente do pensar o nosso projeto de desenvolvimento. Agora, o campo do simbólico hoje, o nível de fragmentação que está se dando, eu acho que hoje tem uma questão que é da sociedade, né? Da sociedade fazer essa apropriação, como eu citei a música não por acaso, né? Como no campo da música, quer dizer, como que os nossos valores culturais vão reger a nossa reflexão sobre a vida na cidade, sobre o meu voto político, né? Mais do que uma chancela, o processo da Unesco de reconhecimento seja um processo que possa alimentar essa valoração, essa reflexão da sociedade que ali recebeu aquela chancela. Eu acho que é nesse sentido que se contribui. Eu vou polemizar um pouco. Eu acho que eu sou muito crítico do atual estado, né, dessas agências multilaterais. Acho que, e particularmente a Unesco, acho que na estrutura dela, se você conhece profundamente, elas acabam representando não uma ideia de multilateralismo que vingou no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, mas uma própria reprodução da geopolítica internacional, né? E ela assume isso, não assume isso institucionalmente, né? Os grupos de países
países europeus e Estados Unidos são um grupo legitimado dentro da Unesco, né? Países da Ásia, eles organizaram de tal forma que reforçam uma ideia geopolítica e não uma ideia multilateral, apesar do discurso. Então, tem uma hipocrisia lá. Depois dessas nomeações, eu posso comentar um pouco mais no campo do patrimônio da humanidade, né? Eu acho que, às vezes, elas são exatamente que nem concurso de Miss, né? Eu vou dar um exemplo. No centro do patrimônio mundial, trabalhar uma ideia de que é preciso fortalecer as políticas de patrimônio nacionais, e uma cidade patrimônio da humanidade, ela é nomeada porque ela faz parte de uma estrutura de fortalecimento da política nacional de proteção ao patrimônio, virou uma espécie de concurso entre que países têm mais cidades que são monumentos e cidades que são patrimônio da humanidade. Então, é uma coisa completamente esquisita, porque isso reforça uma ideia eurocêntrica também do mundo, e é isso que a gente vê reforça uma ideia de separação entre patrimônio imaterial e material, reforça uma ideia de limitação da política da Unesco a um instrumento, não uma reflexão sobre as políticas de patrimônio dos países, e acaba, né, não servindo para absolutamente nada. Acaba servindo a quê? A indústria de turismo. Acaba servindo menos ao patrimônio e mais ao turismo, não desqualificando o turismo. O turismo é absolutamente fundamental, mas nós estamos falando de política de cultura. Perfeito, muito bom. Acho que essa visão dialógica, essa força dialógica, né, como diria o Edgar Morin, né, entre turismo e cultura, ela precisa realmente ser muito transparente, que a gente entenda esses campos de disputa, né, que a gente entenda realmente. Eu fico pensando aqui na Agenda 2030, né, e a palavra cultura realmente não aparece, né, em nenhum objetivo claramente. Depois vem aí os indicadores temáticos que vão tentar criar a transversalidade. Eu tendo, Márcia, a concordar aqui com o Nando, de que, às vezes, outro dia eu peguei um texto acho que um aluno de pós-graduação da Federal da Bahia, em que ele faz uma análise de Salvador, cidade da música, puxando a música que você puxou aí, não é? E dizendo que Salvador é chancelada, a situação do campo musical da cidade é dramática. Não há políticas públicas para os músicos da cidade de Salvador. Mas Salvador é cidade chancelada da música para a Unesco. Há uns antagonismos aí, uns paradoxos, que a gente precisa dizer. Tem algum rei nu. Algum rei está nu. Vai, Márcia, fala aí. Algum rei está nu. Mas olha só. Mas não seria um processo para induzir essa política? Quer dizer, eu concordo com o Nando, eu acho que todas as coisas têm essas contradições, para o bem e para o mal, enfim. Acho que a Unesco reproduz o status quo, porque ela é criada a partir dos países prevalentes, enfim, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, há um processo que é dinâmico de qualificar essa discussão, de ampliar essa discussão, porque antes era patrimônio cultural, natural, material, de repente se amplia. Mesmo tendo relações intrínsecas, essa percepção do patrimônio imaterial, ela alarga a visão. Depois a gente tem toda uma participação, e aí o Brasil não sendo prevalente no sentido de estar dentro desse escopo, mas o Brasil participa ativamente dessas construções, eu diria isso, inclusive, no campo do patrimônio imaterial, né, no campo do reconhecimento da paisagem cultural. A gente tem a primeira paisagem cultural é o Rio de Janeiro, essa construção é feita a partir de um olhar e de uma reflexão do Brasil, e que alarga as compreensões sobre o campo patrimônio, no sentido de maneiras de ver o mundo também, né? E, ao mesmo tempo... mas eu acho que é pouco. Mas é fato. Mas olha só, olha o desdobramento da política de patrimônio imaterial no Brasil. Olha onde ela se desdobrou quando ela começa a impactar nas estruturas do MINC, no sentido de que, além do Departamento de Patrimônio Imaterial, você teria uma Secretaria de Cidadania, uma Secretaria de Diversidade. Essas coisas se somam.
criam instrumentos de fomento, tudo. O problema é que no Brasil as coisas têm essa descontinuidade, agora a descontinuidade ela é mais brusca ainda, porque ela é uma descontinuidade de parâmetros, de outro rumo mesmo, mas, assim, pensando num processo evolutivo, eu vejo essa evolução. Quando eu cheguei lá, e a gente conseguiu, como se diz, aprovar a Lei Cultura Viva, ali estabelecer mecanismos de parceria com a sociedade, que eram menos burocráticos. Ao lado disso veio o Miroski, que são processos de evolução dos mecanismos e dos instrumentos que foram influenciados por toda essa política e esse olhar da política cultural no mundo, Então, da Unesco, na do minha IFAM, leitura, da isso é cultura. verdade. E Isso é verdade. trouxe para o campo, eu acho assim, o Cultura Viva traz para o campo da participação social atores que nunca tinham sido atingidos de uma maneira mais direta com essas políticas. Então, são justamente atores que falam para o campo do âmago, né? O Brasil raiz, o Brasil plural, são os índios, mas também a cultura urbana, a cultura do jovem. Enfim, eu acho que quando ele abre essa diversidade o Estado, porque assim, as coisas existem, mas o Estado ele é lento, ele é duro, ele é homogêneo, então ele vai se debatendo com esses processos e as demandas e cria essa relação dinâmica. Era um momento de participação muito forte, às vezes de uma participação até agressiva, onde o ator queria ser o gestor, era muito engraçado. Você se lembra disso, né, Cláudia? Aqueles embates ali com as redes de ponto de cultura, de repente falando, gente, não são vocês que vão escrever o relatório. O meu CPF, eu tenho que ter uma normativa pública para fazer política. Mas a participação e o sentimento de estar ali fazendo a política junto era uma realidade naquele momento. E empoderou muitas pessoas, e muitos instrumentos se fizeram naquele momento que impactaram a vida das pessoas. Então, quando você faz os prêmios, quando você faz mesmo os convênios, que não eram a melhor maneira, mas você destina recursos, destina atenção, destina atendimento, foi fantástico. Era um momento de encantamento, de autonomia, de empoderamento. E acho que esse Brasil está vivo, eu acredito nisso. Esse Brasil está vivo, entendeu? Porque, na verdade, esse cara está de passagem, o Brasil continua, a gente vai ter retrocesso, mas a gente vai retomar novamente. E é bom afirmar esses campos onde há uma agregação de valor. Por mais conservadores que os processos venham sendo, com a participação, eles são dinâmicos, então, e nem sempre eles são apropriados só por um lado, são apropriados por todos os lados, às vezes. Eu acho que nesse campo do Cultura Viva, da diversidade cultural, de eu ver os índios fazendo filme, deles mesmos filmando, protagonizando o seu processo, para mim, eu acho que é um caminho de política pública tão real. E ainda bem que é nacional, estadual e municipal. Tenho fé que vários estados e alguns municípios ainda alavanquem esses processos de uma maneira mais concreta, como políticas reconhecidas, com financiamento, né? Porque, no fim das contas, é na ponta, é aí que as coisas acontecem, né? Márcia e Nando, isso aqui eu estou colocando aqui, não sei se dá para vocês verem, mas, enfim, são os indicadores temáticos para a cultura, né, da Unesco. Está ruim, eu sei que está ruim, não, né, mas deixa eu só fazer um comentário antes que eu perca o fio da... Não, fala, porque eu quero provocar essa fala da Márcia aí, porque a Márcia ela está com saudade de uma coisa bacana que a gente fez, mas acho que o mundo está conservador. Vai, Nando, manda bala aí. Eu queria dizer assim, que eu acho que esse desenvolvimento dessas políticas sociais e culturais que descentralizaram, que reconheceram manifestações culturais, movimentos culturais de forma descentralizada no Brasil, elas foram absolutamente importantes, fundamentais. Eu acho que eu contribuí no fortalecimento delas. A minha questão é que, de uma certa maneira, mesmo o desenvolvimento dessas políticas conduzem num processo, e eu estou tentando fazer a reflexão com relação às agências multilaterais, de fortalecimento de uma ideia de setorialidade da política, né? Tanto nos governos nosso brasileiro, quanto nas agências multilaterais, a gente não tem um espaço para avançar. A gente só tem espaço para avançar dentro da setorialidade. Eu acabei de tentar dizer aqui que, na verdade, a grande questão para o patrimônio é modelo de desenvolvimento, é projeto de desenvolvimento para o país. Nós estamos falando de território. Como é que a gente organiza o território? Como é que a gente organiza a cidade? A cidade não pode ser uma junção das políticas públicas
ela tem que ser uma elaboração em conjunto das políticas públicas. É isso que constitui o território. De uma certa maneira, as agências internacionais, particularmente a Unesco, ela também está fortalecendo uma ideia de setorialidade da política, né, com as suas convenções que não dialogam entre si, quando a questão que está colocada dentro dos países, a questão que está colocada, né, num pensamento hoje de elaboração de política de cultura, patrimônio e as suas outras diversas dimensões, é exatamente o território, é exatamente como é que essas políticas organizam o território e a cidade. Agora, se a gente, dentro do exercício do Estado brasileiro, ou do exercício que poderia ser mais aberto de reflexão nas agências internacionais, não tem esse espaço, a gente, de fato, não está enfrentando o problema. Ou mais, a gente se frustra por, num exercício né, da política pública, de não ter um espaço de debate, de crescimento, para além do fortalecimento das políticas setoriais. Márcia, só para te devolver a palavra, mas aqui um pouco ratificando o que o Nando está dizendo, nessa experiência dos workshops, para pensar aqui a implantação da Agenda 2030, nessa visão de 4 pontos, o primeiro é meio ambiente e resiliência, o segundo é prosperidade e recursos, o segundo é conhecimento e competências, e o último é inclusão e participação. Quando a gente vê a proposta de indicadores da Unesco, é muito conservador. O que realmente vai ser capturado não diz respeito à diversidade, não diz respeito à informalidade, não diz respeito à cena cultural e artística das cidades, que não está presente nos equipamentos culturais tradicionais. Eu tenho conversado, e a gente até no outro podcast acabou tocando rapidamente sobre isso. Eu estive visitando Camila no Porto em janeiro, no período AC, antes da Covid, né? E nós andávamos pela cidade, fomos a alguns equipamentos, logicamente, teve um show, nós fomos na Casa da Música, e Camila dizia com razão que ela estava começando a conhecer, não é? Digamos assim, a rede de pessoas que trabalham com cultura na cidade, os artistas de rua, o pessoal da música, os espaços culturais alternativos, e ela dizia, mãe, ninguém vai pagar 50 euros, 80 euros, 100 euros para ir para uma casa da música. Isso está fora de qualquer possibilidade de consumo cultural. As cidades do mundo mantêm esses equipamentos, que são eles que são, digamos assim, que contam para a mensuração de público, que os governos, então, passam para que a gente diga que a gente está fazendo implantação de indicador, e, na verdade, quem vai para aquela Casa da Música ou quem vai para a Sala São Paulo são as mesmas pessoas. A população jovem, as pessoas não podem pagar aquilo. Você vai numa Fundação Serralves, que cobra 50 euros para entrar, você só tem os emergentes brasileiros que estão passeando no jardim, porque eles nem interesse por o que está acontecendo ali dentro, eles têm. Então, são indicadores, digamos assim, que não dizem e não conseguem contribuir para que a gente possa realmente compreender, não é, o que está acontecendo na América Latina, qual é a cena cultural e artística, quais são as questões do patrimônio cultural que não dialogam com o patrimônio ambiental, é isso que Nando está dizendo. A Convenção da Biodiversidade ignora a Convenção das expressões da diversidade. São questões muito graves. Eu queria muito que o mundo, digamos, do Hermes, que é o século XXI, vamos fingir que ele vai começar. Nós estamos só no confinamento esperando que ele comece. Que ele comece sendo mais ousado. É muito conservadorismo. Nós estamos nos estertores de Prometeu. Hermes não chegou. Eu quero que Hermes chegue. Porque basta de Prometeu. Está factuado. Vamos construir o templo de Hermes. Vamos. Vai, Márcia. Eu acho sim. Eu gosto assim, eu trabalhei muitos anos no SUS. E para a gente ter um sentimento de conquista, de que a gente estava evoluindo, a gente tinha que fazer uma abordagem histórica. Porque pensar o que era a saúde antes de 88, todos vinculados a ter que ter carteira de trabalho para acessar os serviços do INAMPS, né? E tudo o que aconteceu pós-Constituição.
Então, eu vejo que há processos evolutivos na política pública, que eles vão e vêm, mas o que qualifica esse processo de ser verdadeiramente público é essa participação, que quanto mais ampla, com mais canais, que ela se efetive, com mais controle social, é que ela vai se qualificar. Então, eu acho que esse processo da setorialização, ele é um processo que serve ao status quo, ao conservadorismo e tal, mas eu acho que começa a pulsar os campos mais transsetoriais ou transdisciplinares. E, para mim, assim, a experiência da cultura nessa última gestão, no sentido de que, e aí eu digo da gestão onde existia o Ministério, né? Que por mais que houvesse embates, você estava ali começando a penetrar num campo que não era só setorial. Por quê? Se dentro do Ministério tinha uma secretaria que trabalhava com a cultura popular, que estava dirigida o fomento, não era só mais o Departamento de Patrimônio Imaterial que estava lá. Quando batia uma demanda, por exemplo, do cinema dos índios, eu encaminhava eles à Ancine, a Secretaria de Vigilância, a Secretaria de Cinema, né, de Audiovisual. Então, assim, a demanda não era só da minha secretaria, a demanda devia ser da Secretaria de Audiovisual, que deveria também trabalhar o espectro da indígena. Isso começou, de certa forma, a acontecer. Quando a gente fez o Comitê da Acessibilidade, que a gente envolveu o IBRAM, o IFAM, todas as entidades para discutir acessibilidade como uma rubrica, como um componente de todas as políticas, a gente estava ali brigando com essa setorialidade e tentando estabelecer âmagos, né? Estabelecer princípios. E eu acho que até o sentido da evolução da política pública, buscando sair dessa setorialidade, quando cria a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que sai dos campos de política de serviço para o foco da política. Então, acho que são processos dinâmicos. E o Brasil, infelizmente, esse ritmo, ele vai sendo surtado a partir do perfil, do estilo dos presidentes. A gente tem um país onde as instituições ainda estão amadurecendo. O IFAM talvez seja uma das mais maduras, porque ela tem um esteio, tem um corpo técnico denso, que defende, e que, no fim das contas, todo esse processo da política de patrimônio se desdobrou nos estados e também no município. Então, eu vejo nisso, acho que tem um lado que é o conservador, do status quo, mas eu também vejo nisso processos evolutivos, discussões de mecanismos, de fomento, e até de qualificar os indicadores, que ainda são distantes, né? Mas você, ao mesmo tempo, quando a sociedade vai participando e vai interagindo, isso, né, você tem uma agregação de valor importante, dinâmica, né? E aí eu acredito que por mais que as agências multilaterais, ou mesmo a gente tenha ações mais conservadoras nesse momento, acho que esse Brasil pujante de cultura viva, de que as pessoas... ele existe, e ele é tão... no território ele é tão disperso, porque você tem realidades tão diferentes no mesmo país, né? E acho que as cidades vivem um grande colapso, porque essa opção da urbanização exagerada está aí, a desigualdade, a violência. A gente tem as cidades mais violentas do planeta, temos os índices mais violentos, enfim. E agora, tudo isso, para mim, passa por uma leitura de país, de nação. Eu acho que esse sentimento está mais fragmentado do que nunca. Isso, sim, me preocupa bastante. Nando, vamos caminhando aqui para o final. Eu queria que fossem as últimas palavras de vocês. Dizer que a conversa foi ótima, que eu adorei. Ganhei aqui no domingo. As últimas palavras são de agradecimento. Muito legal estar tendo essa oportunidade de dialogar com vocês e de participar desse projeto. Eu acho que a construção desse projeto ela é uma contribuição para uma reflexão necessária. Eu estou muito animado de participar. Que bacana, Márcia. Eu também, eu gostei muito. Fiquei um pouco apreensiva, porque há muito tempo que eu não faço gravação, assim, então até tem uma outra segunda-feira, mas, enfim, acho que a gente tem que se somar, e acho que essas plataformas, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com informação, acho que a informação é um ativo da maior importância para essa luta toda, então eu te parabenizo, para além da informação, a interação que você está criando, né, no sentido de estar gerando conteúdo, que está conectando pessoas, de estar conectando redes, né? Então, parabenizo aí a Camille também por esse trabalho, né? E queremos continuar participando do Templo e do Tempo de Hermes.
Que bom, que bom. Agradeço demais a vocês. Acho que a ideia é essa, a gente ter um espaço onde a gente possa falar sem preocupações partidárias, sem preocupações de constrangimentos de natureza, não é, ideológica. Essa palavra ideologia agora se tornou uma palavra terrível, né? Quer dizer, virou uma vulgata nesse mundo, digamos aí, do governo federal de plantão e que assusta as pessoas, como se existisse um mundo sem ideologia. Tudo que nós estamos fazendo aqui é uma discussão de ideias, e viva as ideias, né? Ideias matriciais, ideias que podem ser discutidas, rebatidas, disputadas, né? Ideias que se complementam ou não, ideias que se opõem, e isso é que é a base do fazer cultural. E a gente sabe que a palavra cultura é uma palavra que ela representa esse conjunto de ideias que, em determinados momentos, pode ser muito conservador, não é? A cultura, a gente tem que entender a palavra cultura no sentido também do que é conservador, do que é o status quo, porque ela representa o momento. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil também reflete a cultura brasileira, não é? Então, para a gente separar um pouco aí a visão de arte e de cultura, que são coisas diferentes, né? Acho que, não sei se era o Godard, o Jean-Luc Godard, que dizia isso, né? Que a arte é do lugar do desejo e a cultura é da necessidade. Então, talvez isso seja uma coisa para a gente entender que o Tempo de Hermes ele tem que trazer o desejo, mas ele também tem que falar da necessidade, né? E dos valores locais e do que a gente está vivendo. Eu só queria estar nesses sítios maravilhosos que vocês estão, mas tudo bem, eu estou na cidade, é muito mais sem graça. Camila está no Porto. A palavra é sua para fechar o nosso podcast, nosso vídeo do Tempo de Hermes, que foi hoje sobre patrimônio cultural, cidades e cidadania. Que conversa maravilhosa, que riqueza. Eu acho que, bom, em nome do Tempo de Hermes, a gente agradece muito a participação da Márcia e do Luiz Fernando para esse terceiro podcast. E é muito prazeroso e gratificante ter esse espaço, né, aberto, democrático e próspero, né, no sentido de crescer a nós mesmos e o Brasil. Foi uma ótima discussão, eu agradeço muito. Queria deixar aqui informado de que esse terceiro podcast vai estar disponível em todas as plataformas. E até a próxima. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Beijos. Obrigada, meus queridos. Beijos, adorei.